tô gravando agora. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser aplicar tudo que a gente estudou até agora, né? Pra basicamente dar um salto em algumas centenas de anos pra frente. E eu vou apresentar algumas ideias básicas do desenvolvimento da teoria atômica. E a gente vai usar tudo só que a gente aprendeu para calcular o raio de um átomo. Então, é uma aula um pouco diferente, né? Que eu vou tentar aplicar isso do que a gente estudou para um problema um pouco mais complicado, um pouco mais abstrato, talvez, do que os problemas do livro, por exemplo, né? Então, eu diria que o formato dessa aula é um pouco experimental para mim. Eu não sei se vai ficar tão interessante quanto eu espero que seja, mas então aguardo o feedback também de como que foi, se deu para acompanhar. Então, para poder fazer isso tudo, eu vou trazer uma espécie de contexto histórico, né? Porque até agora a gente estava em 1600, 1700, tratando de mecânica newtoniana. Então, inclusive a gente teve essa discussão no começo do curso, né? A palavra átomo, ela vem de aitomo, de não divisível. Então, a origem da sintaxe, né, da palavra, do significado dela, veio dos gregos porque eles tinham essa ideia de que existia alguma matéria fundamental, né, alguma peça fundamental de construção do mundo, que era o átomo. E apesar de eles terem essa ideia alguns milhares de anos antes de Cristo, a existência, a descoberta de que realmente existia alguma coisa que a gente passou a chamar de átomo é bem, bem recente, né? Então, o modelo atômico ele começa a ter algum papel científico de verdade perto dos séculos 17 e 18, com a química, né? Porque os átomos nessa época eles eram vistos como essas bolinhas indivisíveis que formavam os elementos químicos. Então, tinham átomos de hélio, tinham átomos de lítio. Os átomos eram só essas bolinhas que faziam parte de reações químicas, né? Então, Dalton, em 1800, né, século 17, ele vem com ele trabalha junto, né, desse modelo químico, e ele quer estudar mais ou menos como seria a física dessas bolinhas, né? A ideia dele é que elas são basicamente realmente bolinhas de gude, assim, bolinhas pequenininhas indivisíveis de massa que, né, são basicamente aquela ideia antiga dos gregos, assim, só que com algum formalismo de existem átomos diferentes, ao invés de serem elementos da natureza, por exemplo, fogo, água, são os elementos da tabela periódica. Ele postulou essas 5 regras, mais ou menos, né? O átomo de Dalton ele funcionava meio que elementos químicos são os átomos, então o fato de ter elementos diferentes é que você tem átomos de massas diferentes. Os átomos do mesmo elemento eles são idênticos. Então, se você tem 2 átomos aqui, por exemplo, de oxigênio vai fazer lítio. Se você tem 2 átomos de lítio, você não saberia dizer qual que é qual olhando para eles. Eles são idênticos. A massa deles é igual, as propriedades deles são todas iguais, tudo igual. Os átomos são indivisíveis, eles são o constituinte fundamental da matéria. Você junta átomos diferentes para formar outras coisas, outros componentes químicos. Então, as ideias dele eram muito sobre expressar razões, né, proporções de átomos. E aí essas proporções e misturas de átomos elas constituíam as reações químicas, né? Então, essa teoria meio postulada, né, porque ninguém conseguia ver o átomo nessa época. Então, meio que o postular dessa regra, ele se perdura aí, ele se mantém sem muita verificação por uns 90 anos, né? Para poder continuar a história do átomo, a gente pula para 1899. Então, os cientistas naquela época eles tinham um novo dispositivo, um novo aparato que eles estavam estudando, que é o tubo de raios catódicos, ou TRC às vezes. Às vezes a gente vê a abreviação de CRT, que a gente conhece essas TVs de tubo às vezes como TV-CRT, porque é o nome em inglês, é Cathode Ray Tube, é o mesmo nome. Então, essas TVs de tubo aqui, que eu ainda tenho alguma breve memória delas quando era menor, elas funcionam com base nesse aparelho aqui. Basicamente, você tem uma espécie de filamento aqui atrás, que é aquecido. Esse aquecimento dele solta elétrons. E esses elétrons eles viajam para essa linha azul aqui. Quando você aplica um campo elétrico aqui, então aqui tem um sinal positivo, aqui tem um negativo, né? Você consegue apontar eles para pontos diferentes dessa esfera aqui.
Então, a TV funcionava desse jeito, exatamente desse jeito, né? Ela basicamente apontava elétrons individuais para pixels individuais da TV, eles acendiam com alguma cor específica, com base na energia, e você formava uma imagem. Mas nessa época, obviamente, né, em 1899, eles não tinham TVs, eles não usavam isso para construir imagens, mas eles estavam realmente tentando entender o que era o elétron. Eles não sabiam que o que estava sendo liberado aqui era um elétron, eles não sabiam o que era na verdade. Eles sabiam que o aquecimento daquele filamento gerava algum tipo de carga, algum tipo de partícula carregada, né, ela reagia a campos elétricos, mas não sabia muito das propriedades delas. Thomson, que é um nome que talvez seja familiar para vocês, foi o pioneiro em realmente descobrir alguma coisa. Ele descobriu o elétron nessa época. Então, basicamente o que ele fez foi que ele aplicou um campo aqui que ele conhecia, né, nessa parte aqui, e aí, sabendo o quanto que essa partícula defletiu, ele conseguiu calcular quanta carga essa partícula tinha em razão da massa dela, mais ou menos, né? Ele conseguiu calcular a razão carga massa da partícula. Então ele sabia quanta carga elétrica essa partícula tinha por quanta massa ela tinha. E isso é importante porque eles descobriram que a massa dessa partícula que eles acharam era muito menor do que o dos átomos. Eles já tinham uma ideia de qual era a massa do átomo e essa massa que eles acharam era muito menor, mas a carga era comparável, né? Então descobriu-se uma nova partícula, uma parte menor do que o átomo. Ele recebeu o nome de elétron porque ele tinha a carga negativa, né? E Thomson propõe um novo modelo, né? Antigamente os átomos de Dalton eram só uma bolota massiva mesmo. Agora, quando a gente vai para Thomson, a gente tem uma bolota que é carregada, digamos, ela é carregada positivamente, e ela tem esses elétrons, essas partículas negativas incrustadas nela. E ela tem a mesma quantia de positivos e negativos, então ela, no geral ela é neutra. Então meio que você resgata o átomo de Dalton. Faltou um N, né? Você resgata o átomo de Dalton colocando ali uma complexidade a mais no modelo, né? Agora tem elétrons ali metidos no meio, enfiados. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu lembro, assim, vagamente da questão dos modelos do ensino médio, mas a minha pergunta é, tipo, se o modelo de Dalton ele era puramente hipotético, como que eles descobriram que a massa era menor do que a dos átomos? Tipo, como que eles descobriram a massa de um átomo para começo de conversa, para descobrir que a massa do elétron é menor que a massa do átomo? É uma boa pergunta. Como que a Assim, gente deu esse salto? esse salto, se eu não me engano, isso é uma coisa que eu acho que aconteceu assim, eu precisaria verificar se foi exatamente isso, mas o Avogadro, não sei se você lembra do número de Avogadro de química, ele É o número do mol, né? é o número do mol. Então, o trabalho que foi feito antes com aquela teoria de Dalton dos átomos era meio que o que a gente chama de mecânica estatística. Então, seria você imaginar, tipo, usar a estatística para descrever uma quantidade absurda de átomos, né? Porque se tivesse tipo uma quantidade de gás com um mol de gás, não daria para você descrever a mecânica newtoniana de todos eles, de todos os 10 a 24, 10 a 23 átomos. Então você adota uns métodos meio que estatísticos para conseguir extrair propriedades desse gás. E eu acho que nessa época, eu não lembro como, eu não lembro qual que foi a sacada do Avogadro, mas ele conseguiu descobrir quantos átomos tinham, por qual que era a razão de, tipo, por elemento químico, da massa atômica para massa em gramas, por exemplo, né? Então ele descobriu... Sim, Como que ele descobriu o o número de Avogadro? carbono é o carbono é o parâmetro, não é? Carbono era usado como parâmetro para massa atômica, mas talvez isso tenha a ver com a descoberta do Avogadro, com como que ele... Verá que eu já pesquisei isso, eu não lembro agora. Eu não lembro como que ele descobriu, não lembro qual foi a sacada dele. Não, eu vou pesquisar sobre isso também, porque, por curiosidade, eu tô trabalhando com os meus alunos, eles são pequenos, eles têm 7, 8 anos de idade.
Mas eles estão trabalhando com mudanças climáticas e o carbono aparece muito na minha vida por conta disso. E Tá. eles perguntaram de como medir, porque a gente entrou numa brisa de tabela periódica, e disse, não, mas como que alguém sabe a massa? Uhum. Então, essa pergunta apareceu na minha vida essa semana já, por meio de crianças de 7 anos. Então, é uma coisa que eu preciso procurar mais também. Justo. Não, interessante. Não é. Essa parte do. Eu acho, inclusive, que essa parte do modelo atômico é uma coisa que a gente estuda um pouco sem contexto histórico, né? De pensar que tudo isso veio antes de a gente descobrir que o átomo tinha estrutura, né? Que existiam elétrons e prótons e nêutrons. É, eu vou ver exatamente como é que foi definido o. Parece que foi com carbono mesmo. Tem uma pesquisada rápida. Eu fiz um curso de química ano passado e eu me lembro remotamente de alguma coisa assim, que o que você define o carbono porque ele é o mais comum e com base nele você define para cima e para baixo. É, eu não lembro se era exatamente porque ele era mais comum ou simplesmente porque ele foi o que foi usado por Avogadro. Eu sei que ele foi determinado como padrão porque a massa o número de Avogadro foi calculado a partir do carbono. Então, como o carbono era o padrão e ele tem a massa 12, aí você basicamente calculava os outros elementos com base no carbono, né? Aí ele parou de ser um padrão depois que a gente conseguiu aprender a contar essas coisas tipo, de maneira mais precisa, né? Mas desculpa a interrupção, Não, estava. não, a interrupção muito bem-vinda. É, eu até acho que eu parei pra pensar sobre isso, mas não cheguei a investigar muito antes da aula, né? Mas, enfim. A gente foi do modelo de Dalton, que era essa bolota plana, sem nada. A gente foi pra Thomson, que agora ela tem uma estrutura interna de elétrons que estão presos de alguma maneira. Mas ninguém sabia exatamente como que qual que era a configuração atômica. Só o primeiro chute foi esse, né? Eles estão incrustados ali dentro do átomo e de alguma maneira quando você esquenta um filamento eles saem. Então a gente pula para Rutherford em 1911, que é o próximo grande pulo, né, na experimentação nuclear. E o que ele fez basicamente é que ele descobriu que o átomo não era uma bolota densa de coisas, ele na verdade tinha um núcleo denso, positivamente carregado, e uma nuvem eletrônica meio que solta ao redor. Então, basicamente o que ele fez foi que ele tinha um feixe. Ele tinha um feixe de partículas aqui, que saíam de uma fonte radioativa, e elas incidiam sobre uma folha de ouro. E aí essa folha de ouro era muito, muito fina, então ele estava estudando basicamente como que esses átomos, como que essas partículas aqui, que eu acho que eram partículas alfa, elas interagiam com essa folha de ouro. Então o que você espera quando você faz as contas para uma bolota tipo essa de Dalton ou tipo essa de Thomson é que na verdade que o desvio seja pequenininho assim, né? Elas batam e deem uma volta leve. Né? Você tem uma massa pouco densa, né? Bem distribuída. Mas o que ele viu é que na verdade existiam muitos impactos, ele conseguia detectar muitas partículas, às vezes batendo e voltando, ou indo para ângulos grandes em relação ao feixe. Né? Isso disse para ele basicamente que a única explicação possível era que ao invés de ser uma bolota grande, o átomo na verdade era uma bolota pequena e muito densa. E por causa da carga das partículas que ele estava jogando, né, que eram alfa, eram cargas positivas, provavelmente ele tinha um núcleo positivo e elétrons ao redor de alguma maneira. Então agora a gente vai para meio que um modelo planetário dos átomos, né? Que a gente tem prótons e nêutrons densamente apertados aqui no núcleo. E aí a gente tem elétrons orbitando ao redor. Vou fazer até. Então,
Pouco depois, Bohr entra, porque agora a gente, tipo, Rutherford descobriu o núcleo do átomo, mas ele não interagiu, na verdade, com essa nuvem eletrônica, né? Ele só falou que eles estão ao redor de alguma maneira, mas ele não deu nenhuma propriedade desses elétrons que estão ao redor do átomo. Então, esse é o trabalho de Bohr. Bohr, na verdade, não era um experimentalista, ele é um físico teórico, então ele entra com alguns postulados de como que deveria se comportar a nuvem eletrônica. E acontece que, com base nos desenvolvimentos que estavam tendo na época, o chute dele foi muito, muito bom, a teoria dele estava muito, muito boa. E as regras, né, que ele postula para o comportamento do átomo são que a primeira é que os elétrons eles orbitam em raios fixos e em órbitas circulares ao redor do núcleo. Né? Então não é como se eles ficassem, por exemplo, tivessem órbitas elípticas ou se aproximassem e afastassem do núcleo. Eles sempre têm órbitas circulares. Esses raios, eles têm tamanhos bem definidos. Então não é como se ele pudesse ter, por exemplo, um elétron aqui e um outro elétron um pouquinho mais fora. Ele teria que ser em distâncias bem definidas uma da outra. Então, se eu dissesse que, por exemplo, seria impossível ter qualquer elétron orbitando aqui, aqui no meio, só em cima dessas linhas pretas. Né? E aí, ele fala que o momento angular dos elétrons é dado por L igual NH cortado. H cortado é uma constante da mecânica quântica, né? E tem um valor muito, muito pequeno. Então, basicamente, a gente discutiu nas outras aulas o momento linear, e eu vou dar uma discussãozinha maior, mas basicamente o momento angular é a quantidade de movimento, só que girando. Ao invés de ser uma quantidade de movimento andando em linha reta, né, é a quantidade de movimento que um objeto tem enquanto ele faz uma órbita qualquer. Então, o resumo do que a gente viu até agora, né, dessa evolução histórica, que a gente foi até 1913, foi que a gente foi de um átomo indivisível, uma bolota que reage com outras coisas, uma bolota agora que tem uma divisão de cargas, para um modelo planetário, né? E aí aqui, né, meio que pro modelo de Rutherford você meio que desenha os elétrons de algum jeito orbitando, né? E aí quando você entra no modelo de Bohr você tem essas regras desses orbitais fixos ao redor do núcleo, por causa dessa limitação do momento angular, né? Como ele só pode ter momentos angulares múltiplos disso daqui, né? Esse N aqui que eu escrevi é um natural qualquer. Então é um número 1, 2, 3, é basicamente o número da órbita, né? Então o que ele está dizendo é que o momento angular desses elétrons ele é múltiplos de H cortado. Né? E aí não vamos entrar em realmente a mecânica quântica hoje, mas a evolução futura é que na verdade a gente não sabe onde está nada e essas coisas elas têm probabilidades de estarem em lugares. Né? Então, só lembrando das últimas aulas, né? O momento linear mede uma quantidade de movimento em alguma direção. E o momento angular, ele mede a quantidade de rotação em um sentido de rotação. Tá? Então, o momento angular, ele vai ser, momento no geral, mas o momento angular no nosso caso hoje vai ser muito importante para avançar nossas contas, para a gente poder estudar como é que funciona esse átomo. Só para deixar claro, a fórmula para momento angular é essa. Então, o momento angular ele depende desse mv, só que ele depende do raio que esse objeto está orbitando ao redor, né? Então, quanto maior o raio, meio que maior vai ser o momento angular. Porque dá para pensar também que a aceleração angular dele vai ser maior, né? A aceleração centrípeta que vai ter que ser feita para puxar ele para dentro vai ter que ser maior. Acho que isso aqui vai ficar claro quando a gente começar a abrir as contas. Então, vamos pensar no átomo, né, de Bohr ou de Rutherford, que ele lembra bastante um tipo de problema que a gente resolveu durante o curso. Que é, se a gente for pensar, a gente tem um núcleo, a gente tem um elétron, esse elétron ele orbita circularmente. Ele só fica preso aqui porque existe uma força de atração
entre esses dois, certo? Essa força é a força elétrica. Né? Então, isso aqui lembra muito quando a gente vê, por exemplo, um carro andando ao redor de uma pista, né, um objeto preso por uma corda girando. É mais ou menos o mesmo tipo de problema. E vai ser a mesma abordagem que a gente vai usar para começar a tirar propriedades desse fenômeno. A força elétrica, só para introduzi-la, né, ela é a força que une o próton e o elétron no nosso átomo. E basicamente é aquela história de que cargas opostas elas se atraem e que cargas iguais elas se repelem umas das outras. Por isso que o núcleo ele é carregado positivamente e a nuvem é eletricamente negativa. Então, um ser positivo, outro ser negativo, eles meio que se prendem um ao outro, né? Eles ficam em órbita um do outro. Então, a equação que a gente tem para força elétrica, ela é que a carga de um objeto vezes a carga, vou chamar, por exemplo, um objeto de Qzinho e o outro de Qzão. Então, é a multiplicação das duas cargas sobre 4π epsilon zero e o raio ao quadrado, a distância dos dois objetos ao quadrado. Né? Então, esse epsilon zero aqui, inclusive esse 4π epsilon zero aqui, eles são só basicamente constantes que surgem de quando você vai calcular como que, né, surgem das leis de Maxwell, quando eles calculam a força elétrica. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, mas a gente vai acabar usando numericamente essas coisas para fazer uma conta no final só. Né? Então, mais ou menos recapitulando aqui o que a gente já viu, o que a gente sabe, é o seguinte, deixa eu até ver como é que eu... A gente viu que o modelo mais recente que a gente tem hoje, né, na nossa conversa hoje, do átomo, é que ele é constituído por um núcleo positivo que prende um elétron, que é carregado negativamente. Ele orbita ao redor em uma órbita circular, bem definida. Então, a gente sabe que tem um raio aqui nessa órbita, bem definido. Ele não pode ocupar qualquer valor aí. A gente sabe que o momento angular desse elétron, esse MVR, tem que ser NH cortado, sendo N a camada que esse elétron está. Então ele tem que estar em múltiplos dessa quantia. A gente sabe a força elétrica, que nesse caso, né, a carga do próton e do elétron ela é a mesma. Né? Eles têm a mesma quantidade de carga elétrica, os dois, só que em sinais opostos. Então o que a gente pode escrever é que a atração entre eles é meio que a carga do elétron ao quadrado. Você vai multiplicar uma carga E por uma carga E menos por uma carga E mais, é como se você só pegasse o módulo disso aqui, é multiplicar E vezes Z. A carga dessa interação é E ao quadrado. 4π epsilon zero e o raio de órbita ao quadrado. A princípio a gente não sabe quanto que é esse raio, a gente não sabe essa velocidade. Né? A gente meio que historicamente sabe H cortado, porque ela é uma constante que a gente tinha de antemão, assim, né, que vem da construção inicial da mecânica quântica, né, desse começo da mecânica quântica. E a gente quer avaliar qual que seria o raio atômico. Qual que é o raio atômico do elemento mais simples possível, que é esse aqui que eu desenhei. Isso daqui é um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem um próton e um elétron. E é só isso. Então, inclusive, todas as matérias grandes, assim, clássicas de mecânica quântica, você sempre meio que chega no final e calcula o átomo de hidrogênio. Você resolve as equações do átomo de hidrogênio, porque se você vai colocando mais átomos, mais elétrons, mais coisas, eles vão ficando cada vez mais complexos de calcular. Então, o átomo de hidrogênio é meio que o padrão universal, assim, para entrada na mecânica quântica. Né? Então, vamos lá. Vamos juntar tudo e tentar descobrir qual que é o raio do átomo. Então, pela segunda lei de Newton,
a gente sabe que F é igual a M vezes A. Como a gente tem nós temos um MCU, né? Um movimento circular uniforme, a gente também tem que a aceleração centrípeta que esse elétron sente, ela é V ao quadrado sobre R. Certo? Então, também temos também sabemos a força elétrica. Força elétrica, escrevendo de novo, ela é E ao quadrado sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado. Se a gente junta tudo isso, a gente... faltaram uns slides aqui. Ah, será que ele omitiu slides? Tá. Aparentemente ele omite slides que estão vazios. Eu tinha deixado os slides vazios para fazer a conta. Vamos ver. Acho que eu posso... E você consegue duplicar esse slide, não consegue? Deixa eu ver. Acho que eu consigo abrir um documento... criar uma nota qualquer. Deixa eu ver. Aqui. Agora vai ficar escuro, tá? Aí depois eu tento anexar esse pedaço aqui aos slides, mas... porque senão realmente não vai ter espaço para abrir as contas, né? A gente abriu aqui que a gente vai basicamente substituir os termos que a gente tem que F é igual a M vezes A. Aplicando no nosso problema, a gente tem que E ao quadrado sobre 4π epsilon 0 R ao quadrado é igual a massa do elétron, porque é ele que está orbitando ao redor, né? Então quando a gente pensa nesse MA aqui da aceleração centrípeta, a gente está pensando na massa do elétron, né? A gente pensa que a massa do núcleo é tão grande que ele não está reagindo, se mexendo ao redor, né, do elétron. O elétron está orbitando 100% ao redor dele. E aí a aceleração é aquela que a gente sabe, V ao quadrado sobre R. A Tudo gente fez quer sentido achar... até agora. A única coisa que eu o que me fica mais corrigi- fácil de achar aqui, vai ficar claro, vai ser achar o raio. Né? A gente poderia tentar achar a velocidade primeiro, mas não dá para escrever uma função da velocidade que não dependa do raio. Mas dá para escrever uma função que não depende da velocidade pro raio. Pedro, a única coisa que eu perdi foi o que é o epsilon zero. O que é o epsilon zero? O epsilon zero, ele é uma constante do eletromagnetismo. Ele é a permeabilidade do vácuo a campo elétrico, basicamente. É uma grandeza que diz como que o campo elétrico se perpetua pelo vácuo. Então, ele muda... Epsilon zero, ele é zero porque ele é no vácuo, né? Então você teria epsilons de outros materiais, ele muda de material para material. Realmente algumas coisas aqui ficam um pouco sem explicação, né? Para poder entrar nesse assunto mais fundo, assim, falar de eletromagnetismo, falar da força elétrica, teria muito mais o que falar. Mas é só para ser uma demonstração de conceito, assim, né? Uma demonstração de tipo, o que dá para ser feito se a gente usar as ferramentas que a gente tem e entrar em algum problema talvez que a gente não conhece tanto, né? Uma coisa que a gente tem ainda na mão, né? Um fato que a gente tem guardado aqui ainda é o momento angular. A gente sabe que L é igual a mvr e que isso daqui é igual a nh cortado. Então, o nosso movimento agora vai ser o seguinte, vai ser tentar usar isso daqui para trocar algum mvr por nh cortado. Nesse movimento a gente consegue se livrar
da velocidade, vai ser a velocidade no caso, e ficar só com um termo de raio sobrando. Então como que a gente vai fazer isso? Deixa eu escrever aqui o que vai ficar igual. 4π epsilon 0, né? Aí, vamos lá. A gente tem um r ao quadrado, que é esse daqui. A gente pode jogar essa massa do elétron para cá, para o outro lado, dividindo, né? Então ela fica aqui embaixo. E a gente pode jogar essa velocidade aqui ao quadrado também dividindo lá para baixo. Ela fica aqui embaixo, v ao quadrado. Tem um problema, né? Porque a gente não tem m ao quadrado, né? A gente precisaria de m, v e r na mesma potência para substituir pelo momento angular. Então o que a gente faz é, se a gente simplesmente faz assim, né? Então isso daqui é igual a 1 sobre r. A gente pode multiplicar o lado esquerdo por massa do elétron sobre massa do elétron. Porque isso aqui é multiplicar aquele lado por 1, né? Esses dois termos aqui se cancelariam. Então, a gente fica com 4π epsilon 0 massa do elétron sobre r ao quadrado, massa do elétron ao quadrado, porque já tinha 1 aqui embaixo, v ao quadrado. Agora, a gente pode só equivaler isso daqui a L ao quadrado, que é igual a N ao quadrado, H cortado ao quadrado. Então a gente substituiu todos os termos de V nessa expressão por NH cortado ao quadrado. Então se a gente volta a equação, a gente tem que epsilon ao quadrado vezes massa do elétron sobre 4π epsilon 0 n ao quadrado h cortado ao quadrado é igual a 1 sobre r. Então vamos. A gente pode escrever, ele não fica no meio? Tá. A gente pode então só inverter os dois lados, né? Para ter aqui r é igual a, deixa eu até ver aqui, 4π epsilon 0 n ao quadrado h cortado ao quadrado sobre e ao quadrado vezes a massa do elétron. Então a gente achou uma expressão aqui que descreve como que funciona o raio atômico, né? Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente está falando do átomo de hidrogênio, né? Tratando do átomo de hidrogênio, a gente tem, né, o núcleo e o elétron. A gente basicamente vai só tratar isso aqui como, vamos calcular o menor raio possível, o menor raio atômico, né, que é o raio do hidrogênio. Esse raio é quando N é igual a 1, é a primeira camada, né, que é, no caso do hidrogênio, a camada de valência dele, a última camada que ele tem. Então, a gente chama essa quantia de R0, ou o raio de Bohr, porque foi usando os postulados de Bohr, né? Foi Bohr que, postulando como é que funcionava esse sistema todo, conseguiu achar esse raio do hidrogênio. Então, R0 vai ser só a gente pegar essa expressão aqui e substituir N igual a 1. Então fica 4π epsilon 0, N ao 1 ao quadrado é 1, né? Multiplicar por 1 não muda nada, a gente fica com H cortado ao quadrado sobre E ao quadrado vezes a massa do elétron. Então, essa daqui é a expressão que a gente tem
para o raio do átomo. Então, por enquanto, parece que não tem nada o que fazer, mas se a gente pensa num contexto histórico, né, digamos, nós estamos na fronteira do conhecimento em 1913, a gente sabe esses valores todos aqui. Né? O tubo de raios catódicos ele permitiu calcular a razão carga-massa do elétron. Então, essas duas coisas aqui são valores conhecidos para a gente. A constante de Planck também é um valor conhecido para a gente. 4πε0, essa constante da eletrodinâmica, também são todos valores conhecidos. Então, a gente pode, basicamente, pegar esses valores, que seriam valores que nós teríamos acesso na época, e abrindo no Google Sheets, a gente consegue organizar e fazer a conta de qual que foi o raio que a gente encontrou e se ele bate com o valor que Bohr encontrou, né, com o valor real do raio de Bohr. Então, eu vou inclusive parar de compartilhar aqui a lousa. Compartilhar do computador. Vamos ver. Então, abrir uma planilha qualquer. Né? Vou chamar ela de raio de Bohr. Se você conseguir aumentar um pouquinho o zoom da planilha, ela fica mais fácil de enxergar. Opa, deixa eu fazer isso. Melhor assim? Melhor. Então vamos lá. A gente tem algumas constantes aqui que a gente vai pesquisar e determinar o valor, né? Então, o Excel ele tem, felizmente, uma função para π. Então, se a gente só escreve π assim, essa célula agora tem o valor de π. Para as outras, não. Então, a gente abre aqui e pesquisa, por exemplo, permissividade do vácuo, que é o nome correto do ε0, né? Permissividade elétrica do vácuo. Então a gente vai na Wikipedia e a gente tem um valor em unidades internacionais aqui de 8,9875 10 a nona. Então, isso daqui é π. Y0, a gente pode chamar ele de 8, acho que aqui ele está em vírgula, né? Então, 9587 9875 vezes 10, mas assim, acho que no Excel tem que colocar tudo igual, aí ele entra no modo de número elevado a nona. Então, temos esse valor também. Outro valor que a gente precisa é H cortado. Então, deve aparecer assim, constante de Planck. Aqui é a constante de Planck reduzida. E se a gente andar aqui, H cortado, definido aqui, tal. E a gente tem ele em joules por segundo, que são as unidades que a gente está usando também no sistema padrão. 1.054. Então, vou colocar como 1,05 vezes 10 elevado a menos 34, né? Menos 34. Vou fazer uma outra pergunta. Claro. E eu não sei se tem resposta. Qual o critério para você decidir quantas casas depois do zero das constantes você usa? Ah, sim. No caso agora eu estou indo um pouco a gosto, mas o correto seria você usar o mesmo número de casas que a grandeza que você tem menos certeza. Então, por exemplo, digamos que eu só soubesse π como 3,14, ao invés de todos esses dígitos a mais. Então eu só poderia usar 3 algarismos significativos dos outras grandezas também.
Então eu sempre limito pela menor, basicamente. E aí quando eu chego no final também, ou eu poderia simplesmente fazer a conta com todos, mas só vou usar o número de algarismos significativos da menor que eu tiver na resposta final. Então todos os dígitos depois disso não fazem sentido nenhum na conta, basicamente. Deixa eu ver. Aí a carga do elétron é outra que a gente precisa saber. Inclusive, não estava aqui. Às vezes acho que a Wikipédia tem uma função de um glossário de grandezas físicas. Então, essa aqui eu vou pesquisar, mas eu lembro um pouco de cabeça. É 1,6 10 a 19, 10 a menos 19. Então, a carga do elétron é 1,16. O H cortado tá aparecendo como zero. Não sei se é só pra mim ou se ele não foi. Ah, não, ele apareceu assim mesmo porque ele é um número ridiculamente pequeno e ele não tem espaço suficiente para mostrar todos os zeros. Porque ele é 10 a menos 34, né? Então tem 34 zeros, tem 33 zeros. Então ele não consegue mostrar, ele arredondou para zero. Mas se você vai na casa, ele mostra aqui que o valor tá certo ainda. Né? Mas boa pergunta. O Excel tem vários comportamentos assim que são meio chato de se acostumar, coisas que ele faz automaticamente. 10 elevado a menos 19. Então também esse aqui vai dar zero, porque são 18 zeros. E aí finalmente a massa do elétron, que também é outro número ridiculamente pequeno. (9,1 10 a menos 22 microgramas. Aqui ele me deu em microgramas, eu quero em quilos porque eu estou trabalhando em newtons, né? Tem que ter tem que tomar mais cuidado com as grandezas que a gente está pesquisando, né? Então, aqui, massa. A gente quer a massa em quilos. Inclusive, talvez seja uma coisa que eu devia ter explicitado mais, né? Que essas grandezas todas elas têm unidades, né? Que por enquanto eu estou relevando. Porque se você fez a conta com cuidado, né? No final tudo se cancela e você chega em metros. Né? Porque a gente está medindo o raio em metros. Mas todas elas têm grandezas e tem grandezas que a gente tem que tomar cuidado de, por exemplo, a constante de Planck, ela pode ser escrita em electronvolts ou joules. E o valor dela muda muito de um para o outro. Então, como a gente está no sistema métrico, sistema internacional, e por exemplo trabalhando com forças em newtons, a gente vai para joules, que são a unidade que a gente viu, por exemplo, em definição de trabalho, em definição de energia. Electronvolts são uma outra quantidade, uma outra grandeza que é o padrão internacional para mecânica quântica. Né? (1,1 10 elevado a menos 31. 31. Então ele vai dar zero também. Agora que a gente tem todas, a gente pode calcular o raio de Bohr. Ele vai ser igual, a gente tem aquela expressão lá, que infelizmente não está... Poderia ter tirado um print dela para deixar aqui junto, né? Mas é 4 vezes π vezes epsilon zero Deixa eu ver uma coisa. Não, eu fiz uma coisa, eu fiz besteira. Eu peguei a primeira coisa que eu vi aqui. Eu lembrava que ela não era um valor grande. Né? Por sorte eu meio que lembro essas coisas, mas é esse valor aqui. Então, vou apagar isso aqui. 8,854. Mais ou menos 12. Basicamente tudo que a gente está trabalhando aqui são grandezas muito, muito pequenas. Porque a gente está trabalhando com os limites então, da é uma matéria. coisa muito, muito pequena, né? O raio do átomo é uma coisa muito, muito pequena. Então, 4
vezes o π vezes ε0 vezes n quadrado é aquele, né? Deu 1, então para o raio de Bohr a gente vai querer h cortado ao quadrado. E tudo isso a gente vai dividir por a carga do elétron ao quadrado vezes a massa do elétron. Então, por enquanto ele está dando 0, mas a gente pode vir aqui e formatar essa grandeza aqui como algo científico. Deu 5,26 10 a menos 11 metros. Então, pouquíssimos metros, né? Isso aí são 50 picômetros. Então, a gente vai... Existe uma escala de grandezas, né? Desde, por exemplo, metro, a gente vai para decímetro, centímetro, milímetro, aí vai para milímetro, tem o nanômetro e aí o picômetro, que é 10 a menos 12. O que é legal é, se a gente pesquisar aqui o raio de Bohr na Wikipédia, ele vale 5,29 10 a menos 11. Então a gente errou por 0,03, que seria, putz, alguns femtometros, né? Algumas dezenas de femtometros. Então é uma aproximação muito boa, né? Assim, o próprio método que a gente aplicou, eu enxuguei algumas coisas que Bohr teria feito, né? A gente está trabalhando com realmente mecânica newtoniana de ensino médio para fazer essa conta. Mas o resultado é assim, a gente errou o quê? Menos de 1% o raio de Bohr. Aplicando basicamente o que a gente viu de MCU, de movimento circular uniforme, e aproveitando um pouquinho de momento para poder fazer aquela troca das variáveis, né? Mas, deixa eu voltar. Deu muito certo. O raio de Bohr real é muito, muito próximo. Aqui. Muito, muito próximo. Então vou parar o compartilhamento e voltar para os slides. Então, como bônus, né? Eu esqueci que eu tinha feito nessa sequência, mas como bônus, agora que a gente tem o raio, a gente pode calcular a velocidade, né? Porque a gente sabe que a aceleração centrípeta, né? Deixa eu ver. O que a gente pode fazer é o seguinte. Voltando alguns passos para trás naquela conta que a gente fez, né? A gente pode voltar para antes de aplicar o momento. Então a gente estava aqui, ó, quer ver? Aqui. E ao quadrado sobre 4π ε0 isso daqui era igual a r ao quadrado aqui, né? V ao quadrado sobre R vezes a massa do elétron. Se a gente isola isso aqui para isolar V, a gente fica com V ao quadrado é igual a, basicamente vai um R aqui para cima, massa do elétron para baixo, vai ser E ao quadrado vezes R sobre 4π ε0 R ao quadrado vezes massa do elétron. Então, esse R ao quadrado vai embora com esse R aqui. E a gente tem que... a velocidade vai ser a raiz de E ao quadrado sobre
4π epsilon 0 r m. Então, essa é a expressão que a gente poderia usar, né, para calcular a velocidade de órbita desse elétron. Então, é simples, é você voltar para aquela planilha e basicamente aplicar as fórmulas do Excel para achar essa velocidade. O que é surpreendente se fosse chutar qualquer velocidade do elétron orbitando, tipo, quanto que você chutaria? Não tenho a menor ideia. Eu acho a resposta surpreendente, porque se você faz a conta toda, né, no modelo de Bohr, do primeiro átomo e tal, ela dá por volta de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, que é aproximadamente 0,7% da velocidade da luz. Então é uma coisa absurdamente rápida. Assim, pensando no modelo clássico, né, pensando no modelo de um átomozinho girando ao redor do núcleo, ele tem que fazer essa rotação em 0,7% da velocidade da luz. Então ele... E pensando também no tamanho de todas as outras constantes, em quantas casas para trás da vírgula, a gente não imagina que seja uma velocidade tão alta. Mas é justamente porque, né, a gente tem que pensar que como as massas das coisas são muito pequenas, acaba que as velocidades tendem a ser muito grandes para que as energias sejam apreciáveis, né? Então acaba que as energias dessas coisas, as velocidades, às vezes elas são realmente absurdamente altas. E as coisas, as nossas intuições assim para grandeza das coisas, quando a gente vai para mecânica quântica, quando a gente vai para atomística, tudo para de fazer sentido assim intuitivamente. Nada mais que a gente pensa realmente faz sentido intuitivamente. Aí aqui ficou um slide em branco, por alguma razão. Então, o nosso resultado foi muito, muito próximo do real. E eu também fiz a conta para a velocidade, ela também chega muito próximo da velocidade real, que é calculada, né? Então, como tem algumas aproximações, arredondamentos, né, não bate 100%. Então, pode ser que o π que a gente usou na planilha tenha sido um pouquinho diferente, ou a própria grandeza que a gente olhou na Wikipédia, né? Nós usamos grandezas com precisões que talvez Bohr não soubesse, ou o próprio raio de Bohr na Wikipédia é o raio de Bohr calculado sabendo tudo que a gente sabe hoje em dia, né? Não o raio que Bohr encontrou. Mas como uma prova de conceito, foi um valor incrível, né? Inclusive eu fiz a conta um pouco de qualquer jeito, qualquer jeito não, né? Mas eu fiz chutando um pouco mais os valores, né? Eu tinha dado 4,7, né? Que era um pouquinho mais longe do que 5,26 para 29. Mas mesmo um valor de 4,7 teria sido um valor muito bom. Porque, errar, mesmo que seja em 10%, você estimar usando só a lei de Newton, o raio de um átomo, né, você vai de usar coisas de 1600 para chutar alguma coisa de 1900, né, uma coisa recente. Eu acho muito legal, eu acho que é um resultado assim que salta um pouco assim, os olhos. E é o procedimento que Bohr fez mais ou menos, né? Simplificando algumas coisas. O objetivo dessa conta toda, desse processo todo, era basicamente mostrar que, apesar das leis de Newton, do momento, de energia cinética, serem ideias muito antigas, elas são muito poderosas e elas podem ser aplicadas em uma gama enorme de problemas. Então, não seria possível, né, estudar atomística de verdade sem saber mecânica newtoniana, porque é o primeiro modelo que a gente aplica a ele, né? É possível estudar a nível qualitativo, obviamente, essas coisas da mecânica quântica e tudo, mas até eu, quando entrei na física, né, tinha noção de que a física ela se constrói de bloquinho por bloquinho e cada bloquinho seguinte precisa dos anteriores, né? Mas eu acho que isso mostra assim uma interdependência absurda as próprias leis de Dalton, a própria como o Avogadro encontrou o número de Avogadro, eu não lembro exatamente como é que foi, mas eles dependem também de fazer modelagens que meio que são baseadas em mecânica newtoniana para estudar esses sistemas, né? Então essas ideias elas vão muito longe e elas são sempre a base de coisas muito avançadas têm base nessas coisas muito simples que a gente está vendo. Então tem muitos outros problemas similares assim históricos que
podem ser atacados, aproximados dessa mesma maneira, né? Estimar outras coisas, estimar, por exemplo, a órbita da Terra, o raio de órbita da Terra, esse tipo de coisas são coisas que são possíveis de se fazer com o que a gente tem. E podem ser ideias de um TLCC, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, de investigar algum problema assim e reconstruir historicamente algum tipo de contexto de como que esse problema foi atacado, que assuntos a mais têm que ser estudados, né, acrescentados ao que a gente já tem, ou simplesmente para investigar coisas, assim, responder perguntas das crianças também pode ser uma situação, né, que é meio essa a ideia. É tentar. Não é um tipo de demonstração que eu já tenha visto alguém fazer de nível de ensino médio. Eu meio que sabia que dava pra fazer porque a gente faz isso na física, né? A gente passa por esse processo mais ou menos. Então eu sabia que dava pra cortar alguns caminhos ali e trazer isso para um nível de ensino médio. Eu achei que talvez fosse um experimento legal de fazer. É possível estender essa planilha atômica, inclusive, né? Dá pra você usar a fórmula que a gente tem, com aquele N, para calcular o raio de qualquer átomo. E calculando o raio de qualquer átomo, né, o raio de valência, né? Então a gente está vendo a última camada que aquele átomo tem. Fica, por exemplo, possível você meio que reconstruir a tabela periódica e verificar os raios atômicos, porque a tabela periódica ela é ordenada de tal maneira que os raios eles diminuem para a direita e aumentam para baixo, né? Então existe esse ordenamento que meio que eles fizeram antes mesmo de saber como é que funcionava a história toda dos átomos. E a gente consegue verificar essas coisas com a nossa fórmula e calculando a gente poderia, por exemplo, usar fórmulas da planilha para ir expandindo as contas e montando uma tabela, né? E acho que isso aqui ficou até um pouco circular, né? Mas o objetivo era esse, era inspirar esse tipo de aplicação das leis de Newton e mostrar como essas coisas vão longe. Então, eu não sei, assim, se eu pulei muita coisa, se passar por cima de toda a história da mecânica quântica, né, o nascimento da mecânica quântica em 20 minutos ficou claro, ou se eu também invoquei as forças elétricas, né? Mas fico aberto para retornos sobre se deu certo ou não. Eu acho legal, eu continuo achando legal essa demonstração toda. Não, eu acho bem bacana, até porque assim, eu fiquei pensando, por exemplo, tipo, o Pablo ele tá estudando para fazer vestibular, então o que interessa muito para ele é o que tá a nível de ensino médio mesmo, né? Uhum. Mas eu saí do ensino médio faz quase 20 anos. Então, eu acabo achando muito mais interessante esse tipo de aula do que o tipo de aula que eu consigo achar num manual, porque Uhum. enfim, tipo, não que newtoniano não seja importante, mas, por exemplo, tipo, isso eu não consigo achar num livro de física. Sim. Então, eu acho como aula uma proposta bem interessante. Não, legal, fico feliz, assim, é porque é aquele tipo de coisa, né, assim, eu fico sempre preocupado de tomar cuidado de ser... Obviamente, eu sei essas coisas, eu tentei trazer de uma maneira que eu conseguisse enganar vocês o suficiente de, tipo, os buracos que estão faltando no que eu não falei, né? Inclusive você trouxe um buraco de uma coisa que eu não falei, que era do número de Avogadro, né? Mas eu acho que até mesmo pro Pablo, né, pra alguém interessado a nível de ensino médio, eu acho que esse tipo de pensamento é legal porque ele meio que é tentar aplicar o que a gente estudou pensando um pouco mais fora da caixa, né? Então, ao invés de a gente só pensar realmente nos problemas que a gente costuma ver, né, é você ver uma outra construção de problema. Pensar agora no átomo, pensar em forças elétricas ao invés de forças de tensão, de cabos, desse tipo. E às vezes até num vestibular é o tipo de coisa que permite que você encontre alguma resposta de alguma coisa, assim, às vezes ter essa autonomia com as ideias, né, a autonomia de saber aplicar a segunda lei de Newton, saber dominar essas ferramentas como ferramentas em si só e não só nas aplicações delas, né? Não, e ajuda a ver muito mais como, por exemplo, uma lei de Newton explica o mundo do que só aplicar num Bloquinho problema escorregando, hipotético. né? É, exatamente. Sim, sim, eu acho isso legal também. Eu acho que.
É isso, assim, é difícil, porque, obviamente, a gente tá meio que indo num ritmo bastante rápido com o conteúdo, né? Porque a gente vai cobrir um ano de ensino médio com uma aula por semana e em metade de um ano. Então, obviamente, eu tenho que trazer muitos exercícios desses clássicos de cubinhos e coisas, porque né, são o primeiro passo né, para você começar a entender essas coisas. Mas a ideia sempre é tentar contextualizar outras coisas e trazer algumas aplicações interessantes. Essa era uma que eu tinha desde o começo do curso e que eu nem sabia se dá certo. Sim, foi recentemente testando que eu vi que dava para fazer a conta, dava para fechar. E acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, se você quiser saber de alguma coisa, eu acho que eu vou encerrar a gravação por hora. Eu queria só, se possível, que você voltasse um pouquinho os slides, porque eu comecei a